Hoje você vai descobrir que alguns dos produtos que você compra como chocolate em pó nas prateleiras brasileiras têm mais açúcar, maltodextrina e soro de leite do que cacau verdadeiro, que marcas populares acumulam reclamações massivas de consumidores sobre sabor inexistente de chocolate parecendo apenas pó adocicado, e que um produto específico teve lote interditado pela Anvisa por risco de contaminação com cádmio, que é metal pesado tóxico capaz de causar danos graves à saúde. E antes que você pense que estou atacando produtos tradicionais sem fundamento ou criando pânico desnecessário, deixa eu ser absolutamente transparente. Estamos falando de reclamações documentadas em plataformas como Reclame Aqui, sobre produtos que não entregam o que prometem sensorialmente, de diferenças técnicas entre chocolate em pó verdadeiro e achocolatado que muita gente não entende, e de casos oficiais de interdição pela Anvisa por riscos sanitários reais. A gente foi condicionado a acreditar que se está escrito chocolate em pó na embalagem, então o produto tem cacau como ingrediente principal e vai entregar aquele sabor intenso de chocolate quando misturado no leite ou usado em receitas. Mas a realidade da indústria de achocolatados no Brasil é que muitos produtos usam nomenclatura ambígua. Tem cacau como terceiro ou quarto ingrediente depois de açúcar e maltodextrina, e dependem de aromatizantes artificiais para simular sabor de chocolate que não existe na proporção adequada de cacau real. Chocolate em pó verdadeiro não é sinônimo de achocolatado industrializado. De produtos como Guimarães 70% cacau, que teve lote interditado por contaminação, e acumula relatos de textura inutilizável em receitas, passando por marcas populares como Toddy e Nescau, que são tecnicamente achocolatados com muito mais açúcar que cacau, mas que criam expectativa de chocolate verdadeiro, até achocolatados genéricos de supermercado e marcas como Italac e Qualitá, que recebem avaliações negativas consistentes sobre sabor fraco ou inexistente de chocolate. Vamos entender juntos o que separa chocolate em pó real de imitações industrializadas e como você pode fazer escolhas que realmente entreguem cacau verdadeiro em vez de açúcar aromatizado. Antes de falar sobre as marcas específicas problemáticas, você precisa entender a diferença técnica fundamental entre chocolate em pó e achocolatado em pó, porque essa distinção é onde toda a confusão começa e onde a indústria se aproveita da falta de conhecimento do consumidor. Chocolate em pó verdadeiro é produto obtido pela moagem de cacau em amêndoas torradas e parcialmente desengorduradas. A composição é basicamente cacau em pó com teor de gordura residual entre 10% e 20% dependendo do processo, e eventualmente açúcar se for versão adoçada, mas cacau é sempre o ingrediente predominante. Quando você lê o rótulo de chocolate em pó legítimo, cacau ou cacau em pó aparece como o primeiro ingrediente da lista, significando que está presente em maior quantidade que qualquer outro componente. O sabor é intensamente achocolatado, amargo se for versão sem açúcar, e a cor é marrom escuro profundo. Já achocolatado em pó é categoria completamente diferente. É mistura onde açúcar é geralmente o primeiro ingrediente em quantidade, seguido por maltodextrina, que é carboidrato refinado usado como enchimento barato. E só então aparece cacau em pó em proporção muito menor, frequentemente entre 5% e 10% do total. Para compensar a baixa presença de cacau real, a indústria adiciona aromatizantes artificiais que simulam sabor de chocolate, corantes para ajustar a cor e emulsificantes para melhorar dissolução no leite. O resultado é produto que custa muito menos para produzir, que é muito mais doce e menos intenso em sabor de chocolate, e que nutricionalmente é basicamente açúcar com toque de cacau. A legislação brasileira permite ambos os produtos, mas exige que estejam corretamente rotulados. O problema é que muitos consumidores não sabem dessa diferença. Vem escrito chocolate na embalagem de forma destacada, mesmo que em letras menores esteja achocolatado, e assumem que estão comprando chocolate verdadeiro. Chocolate em pó verdadeiro
não é sinônimo de achocolatado industrializado, mas o marketing faz questão de confundir essas categorias. O primeiro caso que merece atenção crítica máxima é o chocolate Guimarães em pó 70% cacau, que além de ter problemas graves de qualidade sensorial, reportados por consumidores, teve lote interditado oficialmente pela Anvisa por risco de contaminação com cádmio. Cádmio é metal pesado extremamente tóxico que se acumula no organismo ao longo do tempo e pode causar danos renais, ósseos, e está classificado como potencialmente cancerígeno. A presença de cádmio em produto alimentício indica falha grave no controle de qualidade da matéria-prima, possivelmente cacau cultivado em solos contaminados ou processado em equipamentos inadequados. A interdição de lote pela Anvisa não é ação administrativa leve, é resposta a risco real e imediato à saúde pública. Além desse problema sanitário gravíssimo, consumidores que tentaram usar o Guimarães em receitas relatam textura completamente estranha, produto que não se comporta como chocolate em pó verdadeiro deveria, resultados inutilizáveis em bolos e preparações. Isso sugere que, além dos riscos de contaminação, a composição ou o processamento do produto são inadequados. E aqui está o problema estrutural. Produto rotulado como chocolate 70% cacau cria expectativa de qualidade premium, de sabor intenso, de funcionalidade culinária, mas quando entrega contaminação por metal pesado e textura inutilizável, isso não é apenas decepção comercial, é risco concreto à saúde e violação de confiança do consumidor. A orientação clara aqui é evitar completamente essa marca até que haja demonstração pública de correção dos problemas e de implementação de controles de qualidade rigorosos que garantam segurança. O segundo grupo problemático, e aqui entramos em território sensível porque são marcas extremamente populares, envolve os achocolatados Toddy e Nescau, que tecnicamente não deveriam usar a palavra chocolate de forma tão destacada, porque são predominantemente açúcar e maltodextrina, com proporção minoritária de cacau. Quando você pega uma embalagem de Toddy ou Nescau e lê a lista de ingredientes com atenção, açúcar aparece primeiro significando que é o componente em maior quantidade. Depois vem maltodextrina como segundo ou terceiro, e cacau em pó só aparece mais à frente indicando presença minoritária. A tabela nutricional confirma: esses produtos têm frequentemente mais de 70% de carboidratos, sendo a maior parte açúcares simples, e menos de 10% de cacau real na composição. Consumidores que cresceram com essas marcas e que as associam a sabor de chocolate muitas vezes não percebem que o que estão consumindo é fundamentalmente açúcar aromatizado artificialmente para lembrar chocolate. Em discussões de consumidores mais atentos, Toddy e Nescau aparecem consistentemente como exemplos de produtos que não representam chocolate verdadeiro, mas sim adoçantes com cor marrom e aroma artificial. O sabor é predominantemente doce com um toque de chocolate, não sabor de chocolate com doçura equilibrada como deveria ser. E aqui está a questão ética. Essas marcas investem milhões em marketing criando associação emocional com chocolate, com momentos familiares, com qualidade, mas o produto em si é tecnicamente achocolatado de baixa densidade de cacau. Chocolate em pó verdadeiro não é sinônimo de achocolatado industrializado, mas Toddy e Nescau fazem tudo para que você não perceba essa diferença. Legalmente eles estão corretos porque o rótulo diz achocolatado se você ler com atenção, mas eticamente é questionável usar a palavra chocolate tão destacadamente quando o cacau é ingrediente minoritário. O terceiro exemplo problemático é o achocolatado Italac, que acumula volume significativo de reclamações de consumidores descrevendo sabor praticamente inexistente de chocolate, produto que parece ser apenas pó adocicado sem nenhuma intensidade de cacau. Quando consumidores compram achocolatado, mesmo que tecnicamente saibam que não é chocolate puro, ainda esperam sabor reconhecível de chocolate que justifique o nome e o uso do produto. O Italac frustra completamente essa expectativa mínima.
Relatos descrevem que, ao misturar no leite, o resultado é bebida levemente adocicada com cor acastanhada muito pálida, mas sem sabor, que remeta a chocolate de forma perceptível. Isso indica que a proporção de cacau é tão baixa e que os aromatizantes usados são tão fracos ou inadequados que o produto falha até em entregar a experiência sensorial básica que um achocolatado deveria proporcionar. Consumidores relatam sensação de terem sido enganados, de estarem bebendo leite com açúcar e cor artificial em vez de algo que mereça ser chamado de achocolatado. E, tecnicamente, se o produto tem menos de 5% de cacau e depende exclusivamente de aromatizantes para simular chocolate, será que ainda merece usar esse nome na embalagem? A legislação pode permitir, mas o bom senso e a honestidade com o consumidor deveriam estabelecer limite mínimo de cacau para que produto possa se associar à palavra chocolate. Chocolate em pó verdadeiro não é sinônimo de achocolatado industrializado com traços imperceptíveis de cacau, mas Italac aparentemente não se importa com essa distinção. O quarto caso que ilustra perfeitamente o problema de expectativa versus realidade é o chocolate em pó Qualità, marca própria do Pão de Açúcar, que recebeu reclamações documentadas sobre cor, sabor e aroma ruins, que consumidores compararam a pó de café em vez de chocolate. Quando você compra produto rotulado como chocolate em pó, você espera no mínimo que ele cheire a chocolate, que tenha cor marrom chocolate característica e que o sabor seja reconhecidamente de cacau. Se o produto não entrega nem essas características básicas, se consumidores dizem que parece café moído ou outro produto completamente diferente, isso indica falha brutal no controle de qualidade ou uso de matérias-primas inadequadas. Pode ser cacau de qualidade inferior, com defeitos sensoriais como mofo ou fermentação excessiva que geram notas estranhas. Pode ser uso de corantes e aromatizantes inadequados que criam perfil sensorial que não lembra chocolate. Ou pode ser simplesmente produto mal formulado onde proporções de ingredientes estão completamente desbalanceadas. Independentemente da causa técnica específica, o resultado é que consumidores se sentem enganados. Compraram chocolate em pó com expectativa de fazer bebida achocolatada, bolo de chocolate ou outra preparação e descobriram que o produto não funciona porque não tem sabor nem aroma corretos. Em mercado onde marcas próprias competem por preço, frequentemente há pressão para cortar custos, que resulta em qualidade inferior, mas existe limite. Produto que não entrega as características mínimas da categoria não deveria estar sendo comercializado sob aquele nome. Chocolate em pó verdadeiro não é sinônimo de achocolatado industrializado mal formulado, mas marcas próprias com controle inadequado não respeitam essa linha. O quinto problema estrutural que afeta o mercado inteiro são os achocolatados genéricos de supermercado, aqueles produtos de marcas completamente desconhecidas ou de marcas próprias de redes menores que aparecem com preços muito baixos e que são basicamente sacarose com toque de cor marrom e aroma artificial fraquíssimo. Esses produtos não têm certificações claras de origem do cacau, não declaram percentual de cacau na composição, têm listas de ingredientes gigantescas cheias de códigos de aditivos, e quando você usa, percebe imediatamente que não tem praticamente nada de chocolate ali. A cor ao misturar no leite é bege muito pálido, o sabor é de açúcar com toque químico indefinido, e a experiência sensorial é completamente frustrante. O problema é que em comunidades de baixa renda, onde preço é fator determinante absoluto, esses produtos circulam amplamente porque custam metade ou um terço do preço de marcas estabelecidas. Famílias compram para as crianças achando que estão oferecendo bebida achocolatada saudável e nutritiva, quando, na verdade, estão oferecendo água açucarada com cor e aroma artificial. Não há valor nutricional real, não há cacau em quantidade significativa, não há benefício nenhum além de calorias vazias. E eticamente isso é problemático porque explora a vulnerabilidade econômica, oferecendo produto de qualidade ínfima que não deveria poder usar associação com chocolate. Agora vamos ao método prático que você deve usar para identificar chocolate em pó verdadeiro e evitar achocolatados de baixa qualidade. Primeiro,
Leia sempre a lista de ingredientes antes de comprar. Em chocolate em pó verdadeiro, cacau ou cacau em pó, deve ser o primeiro ingrediente listado. Se açúcar é o primeiro, você está comprando achocolatado. Se maltodextrina aparece antes de cacau, você está comprando enchimento barato. Segundo, procure por indicação de percentual de cacau na embalagem. Chocolate em pó de qualidade declara 50%, 70% ou mais de cacau. Se não tem essa informação, provavelmente é porque o percentual é baixo demais para ser destacado. Terceiro, compare a tabela nutricional. Chocolate em pó verdadeiro tem proteína significativa do cacau, tem fibras, tem gorduras do cacau. Achocolatado tem principalmente carboidratos, sendo a maioria açúcares. Quarto, desconfie de preços muito baixos. Cacau é commodity cara. Então, chocolate em pó verdadeiro tem preço mínimo. Se está muito barato, não tem cacau suficiente. Quinto, dê preferência a marcas estabelecidas que declaram claramente composição e origem. Marcas artesanais de cacau brasileiro ou chocolate em pó de marcas de chocolate consolidadas geralmente são escolhas mais seguras. E sexto, teste sensorialmente em casa. Chocolate em pó verdadeiro tem aroma intenso de chocolate quando você abre, cor marrom escuro profundo, e sabor fortemente achocolatado, mesmo que amargo. Se não tem essas características, não é chocolate verdadeiro independentemente do que está escrito na embalagem. O que você precisa entender com clareza absoluta é que no mercado brasileiro de chocolates em pó e achocolatados, existe confusão deliberadamente criada pela indústria entre categorias completamente diferentes. Chocolate em pó verdadeiro não é sinônimo de achocolatado industrializado, mas o marketing trabalha ativamente para que você não perceba essa diferença. Produtos como Guimarães, que além de qualidade ruim, apresentam riscos sanitários documentados. Marcas populares como Toddy e Nescau, que são fundamentalmente açúcar com toque de cacau, achocolatados como Italac, com sabor inexistente de chocolate. Produtos de marca própria como Qualitá com características sensoriais inadequadas e genéricos de supermercado que são praticamente só açúcar colorido, todos eles exploram essa confusão para vender produtos de composição questionável sob aura de chocolate. A diferença não é apenas semântica ou de purismo, é nutricional e funcional real. Quando você compra chocolate em pó verdadeiro com 70% ou 80% de cacau, você está consumindo antioxidantes, minerais, fibras e compostos bioativos do cacau. Quando você compra achocolatado com 5% ou 10% de cacau, você está consumindo basicamente açúcar refinado com aroma artificial. Para crianças em desenvolvimento, essa diferença importa. Para adultos tentando fazer escolhas mais saudáveis, essa diferença importa. E para qualquer pessoa que valoriza sabor verdadeiro versus simulação artificial, essa diferença importa profundamente. No fim das contas, chamar produto de chocolate quando cacau é ingrediente minoritário depois de açúcar e maltodextrina é tecnicamente permitido se rotulagem seguir normas, mas é eticamente questionável e sensorialmente enganoso. Você merece saber exatamente o que está comprando. Merece entender que chocolate em pó verdadeiro não é sinônimo de achocolatado industrializado e merece ter acesso a produtos que realmente entregam cacau em proporção significativa quando isso é o que você procura. Quando você aprende a ler rótulos com atenção, quando você compara composições, quando você testa produtos sensorialmente e rejeita aqueles que não entregam sabor verdadeiro de chocolate, você força o mercado a melhorar. Cada escolha consciente é voto pelo tipo de produto que você quer ver nas prateleiras. Cada recusa de comprar achocolatado de baixa qualidade é pressão para que a indústria ofereça chocolate verdadeiro a preços acessíveis. Você tem esse poder. Só precisa exercê-lo com informação e consciência. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar a prateleira de chocolates em pó do mesmo jeito. Este conteúdo é informativo e educacional, baseado em reclamações documentadas publicamente.
em casos de interdição pela Anvisa disponíveis em registros oficiais e em análise técnica de composição de produtos. Não substitui leitura individual de rótulos. Se este conteúdo te ajudou a entender a diferença entre chocolate em pó verdadeiro e achocolatados de baixa qualidade, deixa teu like. Se inscreve para análises técnicas de produtos. Me conta nos comentários se você já comprou algum desses produtos e se decepcionou com sabor ou qualidade. Vamos compartilhar experiências e elevar padrão do que aceitamos consumir.